E aí, já ouviu falar alguma coisa sobre um dos maiores livros da humanidade, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa lidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai de livros aí, mas é claro que antes de continuar, pô, já dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Quero ver, hein? Se liga que hoje a gente vai de livros aí, que eu tô até perdido porque esse livro é muito louco aí, na verdade, o Assim Falava ou Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. Lembra que o que eu tenho aqui é a versão, na verdade, da editora Nova Fronteira, que tinha venda exclusiva na finada, eu acho, infelizmente, Livraria Saraiva, mas a edição aqui que eu também mostro para vocês, que por sinal você pode encontrar lá na Amazon, né? Tanto aí a versão aí física, quanto também até se você tem assinatura lá do Kindle Unlimited, sai de graça aí, até baixei e comecei a ler também nessa versão aqui, que é a versão da LEPM Pocket. Então se você tiver a fim de comprar o livro, também eu adquiri aí com a Amazon Unlimited, dá uma olhada no link aí que eu vou deixar aí para vocês, certo? Lembrando então aí que eu tenho essa versão aqui da Nova Fronteira, mas basicamente não muda, talvez um pouquinho aí em relação, né, à questão de tradução aí, mas pouca coisa. Mas é um livro que para mim assim vale muito a pena. Eu li esse livro aqui, deixa eu ver se eu marquei a data, nem marquei a data, acho que comecei a marcar as datas depois, mas foi um livro aí que também, né, se você já acompanhou aí, eu já comentei sobre o Nietzsche no outro vídeo, né, mas foi um livro que me fez muita diferença aí num processo que eu estava passando de basicamente tratamento lá de uma depressão. Mas a ideia aí, é claro, se você tiver a oportunidade, você já deve ter ouvido falar do Nietzsche, que foi um filósofo aí, a gente pode falar prussiano, né, na época em que ainda não existia a Alemanha, mas nascido em 15 de outubro de 1844 em Hocken, na Prússia, então no caso a gente pode considerar prussiano ou alemão, e morreu em Weimar em 25 de agosto de 1900. Lembrando que esse livro aí, o Assim Falava Zaratustra, é considerado um dos principais livros dele aí, até por sinal, um livro que eu gosto muito, acho muito relevante as pessoas terem a oportunidade de ler, apesar de às vezes colocar, é puta leitura difícil e tal, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena você se esforçar, porque é um livro que na verdade, né, primeiro que você não tem que terminar rápido, é aquela ideia de que o Nietzsche, como você talvez já tenha visto também, porque num outro vídeo aí, né, eu vou deixar num card aqui para vocês então, que é o vídeo lá do livro Gaia Ciência, de que o Nietzsche, através de aforismos, né, através de vários então aí conceitos que ele apresenta em pequenos, né, ou parágrafos ou frases que você vai ficar refletindo por aquilo, às vezes horas ou até dias, quem sabe e tal. Então é uma leitura, é claro, um tanto quanto difícil assim se for ver, né? Estamos falando lá agora aqui do Assim Falava Zaratustra, mas basicamente como Gaia Ciência também, muita gente coloca que não, o Nietzsche é muito difícil e tal de ler, mas vale a pena você se esforçar aí. Lembrando que o Assim Falava Zaratustra ou Assim Falou Zaratustra é um livro que vai então puxar para nós alguns conceitos importantes aí, e até se poderia falar conceitos chaves do Nietzsche, né? Só para lembrar o que se coloca aqui na versão aqui da editora Nova Fronteira: correspondendo-se com o seu editor após concluir a primeira parte de Assim Falava Zaratustra, Nietzsche escreveu sobre suas impressões a respeito daquela que ele mesmo considerou a mais importante de suas obras. É uma poesia ou um quinto evangelho, entre aspas, ou algo para o qual ainda não existe nome. Nela, o autor lançou mão da figura semilendária do filósofo, profeta e poeta nascido na Pérsia, atual Irã, do século 6 a.C., que é o Zoroastro ou Zaratustra, vamos voltar a falar dele, para desenvolver em uma combinação de elementos narrativos, conceituais e líricos os quatro grandes temas que são a síntese do seu pensamento: o super-homem, a morte de Deus, a vontade de poder e o eterno retorno.
Então, fica aí para vocês, né, muito relevante uma leitura aí. Eu acho que muita gente fala assim, ah, Bíblia e tudo mais. Pô, lê esse aqui também, além da Bíblia, de repente vai te chocar bastante, mas vai te levar a um outro nível de conhecimento aí também, né, bem interessante. Lembrando aí que o livro, ele basicamente traz então para nós, né, o Nietzsche, ele traz a figura do Zaratustra, então como disse aqui, um filósofo lá da antiga Pérsia, né, da Antiguidade Oriental, lá do século 6 a.C. Lembra que, ó, tá aí, então Zaratustra, também chamado de Zoroastro, foi um filósofo então que, né, ele contrapôs a visão religiosa que existia lá na antiga Pérsia, né, no Império Persa e tal, uma religião que era politeísta, acreditava em vários deuses, e ele trouxe aí uma religião que, no caso, pode se colocar como, para alguns, monoteísta, porque ele fala da existência de um deus chamado Ormuz ou Aura Mazda, lembrando que a filosofia do Zaratustra, né, é criada com o nome de Mazdeísmo, pelo deus aí, né, principal ser esse Aura Mazda, mas, ou, né, Ormuz ou Aura Mazda, e aí você tem um outro deus que seria uma contrapartida maligna, né, desse Ormuz ou Aura Mazda, que é o deus do mal, representando o mal, que é o Harimã ou Arimã. Então vem essa ideia aí de que o filósofo Zaratustra, lá no século 6 a.C., ele desenvolveu uma filosofia que basicamente fala de que o homem vive nessa eterna luta entre o bem e o mal. Então a ideia de que existem, vamos colocar então uma religião dualista, com dois deuses aí, um deus representando o bem, outro deus representando o mal, e de que tudo na realidade é uma eterna luta do bem contra o mal. Então vem essa ideia aí de alguns conceitos então que o Nietzsche vai pegar da própria filosofia aí do Zaratustra e colocar então dentro aí do livro Assim Falava Zaratustra. E um outro conceito também muito relevante que aparece é esse do super-homem. Primeiro, essa ideia de que não é o super-homem lá, né, o Kal-El ou Clark Kent, como você preferir, esse super-homem com superpoderes, que por sinal, na verdade, de humano ele não tem nada, porque se for ver, é um porra do alienígena, né? Na verdade, ele não é da raça humana, se for pensar, ele é kryptoniano. Mas vem essa ideia aí de que não é esse super-homem. O super-homem aí que o Nietzsche fala, que por sinal também já foi muito manipulado esse conceito aí para interesses até, infelizmente, do nazismo e tudo mais, né, de se criar uma raça superior, mas seria o super-homem no sentido, ou, né, do sobre-humano, se você não quiser, porque você fala super-homem, o pessoal pensa já, né, no super-homem voando lá e tal, e não é esse super-homem, mas a ideia de que homem no sentido também de espécie, porque é mulher, mas essa ideia de que ele fala de que o homem é uma ponte entre o animal e o super-homem. O super-homem no sentido daquele homem que vive uma vida mais, como a gente poderia falar, plena, uma vida ao mesmo tempo não limitada por essa coisa do bem ou do mal. Por isso que volta essa coisa também do, né, Zaratustra, do Assim Falava Zoroastro e tal. E o que é interessante é que o livro, se eu não estou enganado aqui, dividido, cadê? Ah, interessante também que o livro Assim Falava Zaratustra, ele se coloca como livro para toda a gente e para ninguém. Então é interessante para vocês aí também, que ao mesmo tempo é para todo mundo, mas para poucos aí. Realmente é uma leitura um pouco difícil, mas como eu falei, pô, vale a pena você se esforçar, vale a pena às vezes você ficar 3 horas pensando numa porra de um parágrafo lá que você leu, porque, cara, é diferenciado aí, e realmente, assim como Jesus também, você tem essa ideia de que falar por parábolas, ou falar por aforismas, ou falar às vezes por enigmas que não tem a ver necessariamente com aquilo que foi falado, mas aquilo que às vezes te leva a pensar quando você coloca, né, esse ensinamento, esse aprendizado num determinado, né, aspecto da sua vida, por exemplo. Bom, você tem aqui os discursos de Zaratustra, né? Assim Falava Zaratustra, segunda parte, terceira parte e a quarta e última parte. Então, são 4, né, partes aí deste livro. Lembrando que então o filósofo Zaratustra, né, que o Nietzsche então vai utilizar, como eu falei, ele vai colocar esses 4 aí principais temas-chaves, ideias-chaves do Nietzsche, do pensamento nietzschiano, que envolve aí a ideia do super-homem, a ideia de transmutação de valores, que é essa ideia de você
Então, dar um sim à vida, né? A vida no sentido, é claro, também de você não ser limitado aí por religião, por normas sociais e por aí vai. Coisa, lembra tudo, por favor. Eu estou aqui, é claro, traçando um negócio bem básico, é só uma indicação, é só uma dica de leitura, porque eu não estou fazendo a leitura, é claro, filosófica e tudo mais. Até esse dia teve gente que falou, você não fala Nietzsche em alemão, você fala Nietzsche em inglês. Pô, eu estou tentando divulgar só a obra do cara, mas tem essa ideia também, né, desse espírito senhoril ou servil aí, essa ideia de, né, mentalidade de rebanho ou de gado, e também o conceito lá, né, de eterno retorno, né? Então tem essa ideia também aí de que ele traz de que, e se de repente não tivesse aquela recompensa no além, tá, acabou tudo, você vai para o céu, e se acabou tudo, você morreu, você volta a ser quem você era de novo e tal. Então até pegando um trecho aqui, né, do que é a introdução aqui, essa introdução dessa edição que eu tenho, que foi escrita aí, deixa eu ver com quem está aqui, pelo Jair Campos, que fala aqui, o pensamento de que todo acontecimento há de necessariamente repetir-se, sendo infinito tempo, com ciclos periódicos e necessários em que tudo se volta a repetir eternamente. A ideia em si não era nova, mas Nietzsche não deu, né, conhecimento aí para isso, aí ele tratou muito bem essa ideia. Uma outra coisa também interessante que o Zaratustra coloca, né, o Nietzsche e tal coloca, essa ideia daqueles que desprezam o corpo, né? Então ele fala muito dessa ideia do corpo, eu sou o corpo e alma, assim fala a criança e tal, mas aí ele fala justamente essa ideia de que quando você fala de eu, tipo eu, André, na verdade o eu, André, é uma construção, né, da sociedade, da minha realidade, do meu nascimento, da minha família, porque aí ele coloca essa ideia de que não existe esse eu aqui, existe o meu corpo que está existindo aqui como essa identidade de André. É um bagulho muito louco, mas olha o que ele fala aqui, tu dizes eu e orgulhas-te dessa palavra, porém maior coisa que tu não queres crer é o teu corpo e a tua razão grande. Ele não diz eu, mas procede como eu. Aí vem essa ideia então de que, olha lá, por detrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um Senhor mais poderoso, um guia desconhecido. Chama-se Eu Sou, habita no teu corpo e é o teu corpo. O próprio ser se ri do teu eu e dos seus saltos arrogantes. Que significam para mim esses saltos e voos do pensamento? Diz, um rodeio para o meu fim. Eu sou o guia do eu, o inspirador de suas ideias. Nossa, não é fácil o texto, mas vale a pena aí, né? E vem essa ideia aqui, o nosso próprio ser diz ao eu, experimenta dores e sofre e medita em não sofrer mais, e para isso deve pensar. O nosso próprio ser diz ao eu, experimenta alegrias, regozija-se então e pensa em continuar a regozijar-se frequentemente, para isso deve pensar. E aí ele fala justamente dessa ideia, né, de não desprezar o corpo, porque basicamente tudo que a gente é o corpo, né? A gente não é isso aqui que a gente especificamente pensa que é, com essa identidade. E é aquela coisa, né? Se não existir o corpo, se a gente desprezar o corpo, morreu esse corpo aqui, e aí, o André vai existir? Bom, outra coisa também para você que eu separei aqui interessante, atrevei-vos, pois, em primeiro lugar, a ter fé em vós mesmos, em vós e nas vossas entranhas. O que não tem fé em si mesmo, mente sempre. De novo aí, né, para muita gente que até quando eu estava, né, numa situação pesada de depressão, eu falei, estou lendo Nietzsche e tal. O quê? Você está lendo Nietzsche, né, e está deprimido e tal? Mas você já leu? Eu falei, não. Eu falei, então dá uma lida aí, que eu acho que teve muita coisa que tirou para mim essa ideia de que de repente, se a gente não tomar cuidado do nosso dia a dia, né, em justamente existir da melhor forma, em termos físicos, biológicos e mentais, a gente não está também, né, valorizando essa existência aqui. Bom, mas eu viajei muito já e espero que eu tenha dado algumas dicas interessantes para você aí adentrar nesse mundo do Nietzsche, que vale muito a pena, né? Até, de novo, eu acho que vale muito a pena em vários sentidos, até para as pessoas mais próximas e que eu sei que tem aí, né, de repente interesse, eu acabo até ofertando esse livro, dando de presente esse livro, porque eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena, é muito interessante se esforçar e ir atrás. E também é muito interessante você já dar o like aí no vídeo se não deu ainda, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e também seguir a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, até a próxima dica de livros com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!